Senado sabatina e vota indicação de Zanin no STF em 21 de junho. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, o senador Davi Alcolumbre, do União, informou que o advogado Cristiano Zanin será sabatinado na comissão no dia 21 de junho. Zanin é o indicado do presidente Lula ao cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. O relator da indicação será o senador veneziano Vital do Rego, adiantou Alcolumbre. No mesmo dia, a indicação, a MSF 34/2023, poderá ser votada no plenário, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após se reunir com Alcolumbre e Zanin nesta segunda-feira, ontem, no dia 12. Recebi nesta segunda-feira em Brasília a visita do advogado Cristiano Zanin, que me apresentou seu histórico profissional e sua disposição de integrar o Supremo Tribunal Federal. Acompanhou-me ao encontro o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, que definiu para o próximo dia 21 a sabatina na comissão. Então, logo finalizada a sabatina e a votação da CCG, darei encaminhamento ao plenário do Senado na mesma data, afirmou Pacheco, fonte Senado. Tem a sabatina e depois da sabatina vai para plenário. Sabatina, plenário, votação. Ou seja, a gente fala aqui a respeito dessa indicação que não é de bom tom, mas não é ilegal. Embora alguns líderes partidários, algumas pessoas adentraram com ações no entendimento de que seria ilegal, foram rejeitadas algumas liminares. Não sei como é que vai caminhar isso depois. Porém, se é ilegal, se a situação não é de desconforto geral, que se mude a lei. Se estiver dentro da lei que não pode, aí não pode. Agora, não adianta também ficar dizendo que, olha, e na hora que votar, aprovar. Ou aprova ou não aprova. Se o Senado aprovar, não vai colocar a culpa no presidente depois. Olha, o Senado aprovou. Não. Por quê? Porque o presidente indicou. Então aí fica aquela situação, né? Eu estou sempre jogando no colo do outro e não assumo a minha responsabilidade. Juliana. A gente conversou sobre isso aqui na semana passada. A despeito de qualquer questão que envolva pessoalmente o presidente Lula, do Zanin, a despeito de qualquer questão mais política que isso tenha, existem os dispositivos que estão criados pela legislação. A sabatina, a sessão plenária. Então, assim, a sabatina deve ser duríssima, porque a gente precisa fazer aqui o recorte. O cenário do Senado hoje, ele é bastante propenso à oposição, e nesse sentido vai ebulir toda uma questão ali de realmente pressionar o Zanin para que comprove a sua capacidade técnica, a sua capacidade de retórica com relação, né, à legislação brasileira, a sua trajetória e o porquê, né, quais são os porquês, as motivações de aceitar a indicação. Lembrando que a indicação é feita pelo presidente, tem essa sabatina e tem a sessão plenária. Então, como o Márcio falou, se esses dispositivos não funcionam, é a Câmara e o Senado que tem que propor as mudanças. Lembrando que pode ter veto presidencial e depois pode ter, né, de fato, ali uma volta o veto volta para o Congresso e o Congresso aprovar as alterações que precisam ser feitas. Acho que, a despeito dessas questões particulares, políticas, o que precisa ser visto é, de fato, a questão técnica. E aí vamos lembrar como se constitui aqui a questão do STF, aqueles que lá estiveram. Quando o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, teve crítica. Quando o Nunes Marques foi indicado pelo Bolsonaro, teve crítica. Vai sempre ter a crítica, porque é uma indicação, querendo ou não, próxima do presidente da República. Alguém de confiança que o presidente quer que esteja dentro daquele espaço. Para definir e discutir as principais questões que a Suprema Corte tem que fazer. Mas esse dispositivo é o que pode, de repente, mudar o resultado da regra do jogo aí, viu? Eu tenho um posicionamento muito claro quanto a isso. Eu me sinto desconfortável. Por quê? Porque é uma cadeira que, com a saída do presidente Lula, a pessoa permanece na cadeira. Uma coisa é você indicar para estar dentro do seu governo, para ser ministro.
Né? E outra coisa é você indicar para no Supremo. Independente se é o presidente Lula, igual a Juliana falou, teve outras indicações que também me deixam desconfortável. Não é por ser o presidente, o Zanin, é sim pela situação que é. Não pode ser admitido algo como esse. É desconfortável. Porque há interesses, lógico que há. Nem que seja para, olha, porque é meu amigo, já é um interesse. Né? Então, a ilegalidade ou a legalidade tem que ser discutida melhor. Só que é realmente constrangedor. Como quando foi? Nessa indicação, quando foi com a indicação do Xandão, quando foi com a indicação de todos os outros que chamaram a atenção. Mas peraí. E agora? Vamos mudar a regra do jogo só agora? Não, vamos mudar a regra do jogo a partir de agora. E de uma vez, né? De uma vez. E de uma vez para moralizar o processo. Você usou a palavra moralidade. E aí, eu vou te falar dessa questão de desconforto, né? Semana passada eu comentei aqui da jurista Lívia Santana Vaz, que tem um currículo comprovadíssimo na área, que é uma mulher negra, seria uma oportunidade da gente manter um equilíbrio dentro dessa participação feminina no principal espaço de discussão jurídica do país, que é o STF. Mas, enfim, né? A Rosa Weber falou, né? Exatamente. Então é nesse lugar. Então, da mesma forma que te causa desconforto, tem os meus desconfortos particulares, do que a Juliana acha que deveria ser feito, deveria ser pensado. Mas nesse caso em específico, o que não pode acontecer, e que eu acho que pode acontecer, é uma punição ou um revanchismo que talvez não olhe para a questão da capacidade técnica do sabatinado. Aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu não concordar com a indicação dele. Foi indicado, ele tem comprovação técnica para estar lá? Se tem, aí aprova-se. Se não tem, reprova-se. Não pode ser um ato revanchista, dizer assim, não vai porque é o advogado Lula. Eu recebi alguns comentários, a gente fez algumas colocações aqui. Em uma das matérias a gente falou sobre o que o escritório do Zanin recebeu referente à contratação por parte da campanha do presidente Lula de 1 milhão e 200 mil reais. E o pessoal falou, poxa, mas antes ninguém falava. Bom, esse é um dos custos, é um dos ônus, né? Tem os ônus e os bônus, né? Por se tornar alguém próximo do presidente e ser indicado. Tecnicamente, aquilo que é público vai se tornar mais público ainda. Aí, lógico, os olhares da mídia, os olhares de todos para essa questão. E chama até eu comentei aqui, falei, poxa, o salário no Supremo deve ser bom, porque para você abrir mão de um escritório que tem essa pujança de um contrato de 1 milhão e 200 mil reais de prestação de serviço, você está abrindo mão aí de um ganho excelente, né? Uhum. Porque, tecnicamente, nem você, nem sua esposa, nem alguém, nem uma pessoa muito próxima pode ser advogado em determinadas situações, ou você não vai poder votar. Uhum. Pois é, e aí, voltando a essa questão que falamos de moralidade, o grande ponto é rever a forma como essa indicação é feita e primar pela capacidade técnica, seja de quem está sendo indicado hoje, seja de quem vai vir no futuro. O critério que tem que ser não é o critério dos amigos do rei, seja o rei qual for, e sim a qualidade técnica que aquela pessoa tem, conhecimento jurídico que aquela pessoa tem, para que a Suprema Corte tenha a força de fazer as decisões que precisam ser feitas. Judiciário, legislativo e executivo. O maior dentre todos esses três se chama o povo. O brasileiro é maior que todos os três, não o contrário. E a pessoa se tivesse eleição para o STF? Que maravilha. A confusão que ia ser? Tem que ter umas regras claras. E não pode ser ad eterno não, viu?